Olá a todos, mais um evento da nossa semana FACT de Excelência Operacional, no seu segundo ano, apresentando diversos temas correlacionados com o ambiente da excelência operacional e seguindo o nosso mantra, pense em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. E dentro desse tema, hoje nós vamos oferecer um webinar. Como nós, na FACT, interpretamos essa relação entre projeto e capacitação, projeto e desenvolvimento de pessoas. Né? É um elemento chave, fundamental para que os novos empreendimentos numa organização eles consigam entregar aquele resultado desejado. Nós, como organização, somos os líderes, os gestores, os sócios da FACT, Lívia, o Lian, Silvio Godoy e eu, Paulo Canário. Já temos uma longa estrada no mercado, trabalhando com TPM, lá se vão mais de 25 anos de experiência, muito conhecimento agregado ao longo dessa estrada, ao longo dessa jornada, e a FACT, com toda essa sua expertise, tem um compromisso muito forte em compartilhar conhecimentos. É algo que nos caracteriza, né, tanto o rigor quanto a disciplina, mas sobretudo a qualidade dos nossos serviços e o compromisso com os elementos originais do TPM, com uma visão moderna, mas sem esquecer destes fundamentos. A FACT oferece produtos ao mercado dentro dessa nova realidade que o processo pandêmico, a partir do segundo trimestre, mais ou menos, do ano passado, né, começou a interferir nas nossas vidas como um todo. E não só as organizações gerais no mundo inteiro buscaram adequações a esse novo normal, essa nova realidade, nós também mergulhamos intensamente e profundamente nesse universo, buscando adequar os nossos produtos a esse novo contexto que se apresentava. Tanto o nosso processo de consultoria foi adequado e passou por uma remodelagem daquilo que era presencial, com todo um contato firme, uma presença no Gemba com muita ênfase, um desenvolvimento em todos os níveis da organização, para que essa transformação de fato se manifeste dentro da consultoria. Nós procuramos adequar isso a um cenário virtual, a um cenário online, a um cenário remoto. E isso se transformou no que nós chamamos de FACT on Gemba, né? O nosso processo de consultoria híbrido, onde mesmo remotamente nós não abrimos mão de ter contato direto com quem executa as atividades no Gemba, oferecendo alternativas, orientações aos nossos clientes para que esse contato não sofra nenhuma solução de continuidade, né? Para que nós possamos entregar tudo aquilo que nós temos como competência para quem opta pelos nossos serviços. Da mesma forma, no pacote de treinamentos, nós também buscamos adequações. Estudamos profundamente as relações de ensino à distância, não abrimos mão de que este ensino seja presencial, ou seja, o modelo online mais presencial, com participação ativa dos treinandos, interagindo fortemente com os instrutores FACT, que tem uma bagagem muito grande nesse sentido, de provocar, de trazer reflexões, de interagir grandemente com quem participa. E isso é um diferencial que a gente não pensa em deixar de oferecer ao mercado. Então o nosso pacote InFact traz muita dinâmica, traz essa verdade para aquelas organizações que optam por contratar os nossos serviços de treinamento. E claro, vocês viram agora na abertura esse novo produto, essa nova forma de pensar, que nós chamamos de FACT Quick Trail, que é uma trilha rápida, como o próprio nome já diz, de tentar engajar a linha de gestão, né, toda a espinha dorsal de gerenciamento da organização, para que quanto mais ela esteja preparada para a condução desse processo de excelência operacional, menores sejam os problemas que a organização tenha neste desenvolvimento. Não só com o TPM, mas com qualquer tipo de metodologia que leve a organização aos resultados desejados. Né? Então, essa é a FACT que vocês conhecem, que está se transformando continuamente, buscando alternativas para sempre oferecer algo de interessante para vocês. Mas vamos falar hoje também, né, de que esta metodologia que nós tanto amamos,
que nós nos dedicamos com muita profundidade no seu estudo, ela está completando 50 anos. Então é com muito orgulho que nós dedicamos a Semana FACT à comemoração dos 50 anos da metodologia TPM no mundo. Então nós somos fiéis seguidores dos princípios oferecidos pelo JIPM, né, o Instituto Japonês de Manutenção Industrial, que foi o responsável por formatar isso em um método aplicável em qualquer lugar do mundo. E como um oferecimento a essa data tão importante para nós, profissionais de TPM, nós criamos um logo em homenagem, e esse logo está acompanhando a gente durante a Semana FACT e vai acompanhar ao longo do ano em todas as atividades que a FACT desenvolver. Aqui vai também uma nossa reverência, o nosso reconhecimento ao nosso mestre, o professor Yasu Imai, que é o responsável por todo esse processo de desenvolvimento aqui na América Latina e que nós somos fiéis seguidores também dos seus ensinamentos. Muito obrigado, muita gratidão ao professor Imai por tudo que nos ensinou. Então, esta semana é dedicada aos 50 anos da metodologia TPM no mundo. Falando mais especificamente da nossa semana, nós temos aqui uma seleção montada, né, com diversos especialistas, né, que vão, junto com a equipe FACT, conduzir as atividades ao longo da semana. Já tivemos interações muito importantes com o Climério, com o Marcelo, com o Luiz Pontes, com o professor Carrijo, né, que nos ofereceram muita sapiência, muita sabedoria nessa conexão empresa, né, indústria e a parte acadêmica, como que esta interdependência é de extrema importância para oferecer competência técnica, para oferecer competência gerencial, para que esse ambiente da excelência operacional ele tenha uma aderência muito forte às reais necessidades do negócio. Então, ter pessoas tecnicamente preparadas e gestores tecnicamente preparados é fundamental para que esse resultado seja entregue. Então, essa foi a nossa primeira parte, né? Ontem à tarde, hoje pela manhã, nós tivemos esse aporte de conhecimento com esses 4 profissionais fantásticos que nos ofereceram uma experiência de vida assim muito maravilhosa. Mas a semana segue com muito conteúdo ainda, percebam, né, o empoderamento feminino presente aqui na nossa semana, né? Abrimos espaços para rechear a nossa semana com esse reconhecimento da mulher como um ator importantíssimo nesse contexto da indústria. E a gente vai ter a oportunidade de beber dessa fonte aqui em diversos encontros que ainda teremos. Tá? Mas, efetivamente, agora nós vamos conversar com Pablo, né? Pablo Marques, que vai ser o nosso grande condutor do fio da meada do nosso webinar, trazendo um parâmetro muito importante. Né? Eu costumo dizer que o processo de projetos em uma organização é uma porta que está aberta para coisas boas, mas também está aberta para coisas ruins. Cabe a nós decidirmos o que é que vai passar por essa porta. Né? Então, Pablo, você, meu querido, fique à vontade. A partir de agora, você conduz. Espero que você coloque toda essa sua experiência nos processos de projetos e no ambiente da excelência operacional a serviço de quem está junto com a gente aqui hoje, tá bom? Boa sorte, meu querido. Um abração. Beleza, Canário. Mestre Canário, muito obrigado. Mestre Silvio também, muito obrigado. A Lívia, todos que estão fazendo com muito carinho essa Semana FACT da Excelência Operacional, a segunda, né, como você bem comentou lá no início. E a ideia é a gente compartilhar um pouquinho dessa nossa vivência com o TPM nesse ambiente de excelência operacional e como isso tem impactos e isso é relevante em relação à formação de pessoas. Então, me chamo Pablo Marques, fiquem à vontade para compartilharem também seus aprendizados, compartilharem suas dúvidas
tentarem interagir, fiquem à vontade, tem o chat aí que vocês podem interagir conosco, tá ok? Eu vou tentar passar a minha visão nesses minutinhos aí que a gente vai conversar, durante uns 40, 50 minutos, a respeito de projetos, tá bom? Me chamo Pablo Marques, sou engenheiro mecânico, tenho uma vivência em excelência operacional, convivo com excelência operacional por 18 anos, ora como cliente, né, me servindo desse ambiente da excelência operacional, desenvolvendo à frente de projetos de melhoria, ora conduzindo como orientador, como coordenador e consultor em excelência operacional. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês essa trajetória, o que é que eu enxergo dos impactos da gestão de projetos na formação de pessoas. Então, para nos guiar, eu vou seguir um roteiro, esse sumário, que primeiro eu vou trazer o conceito do que é um projeto, para a gente entender como é que a gente pode classificar o que é um projeto, quais os fundamentos da administração em relação a projetos. É interessante a gente entender qual o conceito da administração, e aí a gente começa a falar, entrar no ambiente da excelência operacional, falar um pouquinho dos pilares do TPM, as grandes perdas do TPM, as 16 grandes perdas, que obviamente, como o Canário colocou, projeto tem impacto nessas perdas, e a gente essas perdas precisam estar muito claras para nós, para que a gente consiga desenvolver projetos cada vez menos impactantes. Como é que o TPM enxerga o projeto dentro dessa conceituação, dentro desse gerenciamento que nós estamos falando? Falar especificamente do pilar de controle inicial, que é o pilar específico que vai cuidar de projetos, e fatores de sucesso, que aí eu busquei em especialistas em gestão de projetos aqui do Brasil, alguns fatores de sucesso que são de comum acordo, vamos dizer assim, todos eles comungam desses fatores de sucesso, e a gente vai tentar entender essa relação desses fatores de sucesso com a formação de pessoas. E aí, ao final, a gente faz uma conclusão. Então, segundo o PMI, né, o PMI é um instituto de gestão de projetos, e o PMI ele não desenvolve um método. Na verdade, ele é responsável por colher as melhores práticas em gerenciamento de projetos e oferecer aos gestores, às pessoas que estão à frente de projetos, essas melhores práticas. Então, ele conceitua projeto como sendo um esforço temporário de se criar um produto, um serviço, ou um resultado único, né? E o fato de ser temporário não significa que é de curta duração. Muitos projetos, ele tem uma vida longa, uma vida extensa. Então, daí a nossa preocupação, que lá na frente a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente, de que o projeto ele tenha um nascedouro já livre de perdas, livre de impactos na sua operação, porque a grande maioria dos projetos ele tem uma longa duração. Então, esse é o conceito do PMI em relação a projetos. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que a administração olha projetos. O ato de gerir qualquer coisa, qualquer negócio, a gente precisa ter a composição de 3 elementos. Então, primeiro a gente precisa de pessoas que tenham competências técnicas, competências comportamentais e competências em gestão. Então, se você quer administrar, gerir qualquer negócio, seja um projeto, seja qualquer ideia, você precisa de pessoas com essas competências. A segunda dimensão que a gente precisa ter é um processo de treinamento, de aquisição financeiro, de aquisição de ativos, ou seja, eu preciso que essas pessoas gerenciem algo. Esse algo são os ativos desse meu projeto. E isso precisa fazer parte de um contexto, precisa ter um objetivo, precisa ter uma razão de existir para isso. Né? Que seja, para exemplo, de projetos relacionados à manufatura, que é o nosso foco, nós estamos tentando conceituar projetos dentro de um ambiente de excelência operacional, dentro de uma manufatura. O contexto de um projeto normalmente é
alcançar novos mercados, redução de custo, melhoria da qualidade, aumento da confiabilidade, enfim. Então, esse é o contexto, é a razão de existir de um projeto. Então, para que consigamos gerenciar algo, precisamos ter a composição dessas 3 dimensões. Ter pessoas com competências técnicas, gerenciais, comportamentais, precisamos ter processos, que é algo físico, que eu preciso gerenciar, que eu preciso administrar, e isso precisa ter um objetivo, né, que é o contexto. E aí a gente traz um pouquinho dessa conceituação para dentro do ambiente de excelência operacional. O TPM nos oferece a organização mental, vamos chamar assim, do TPM em pilares, né? Os pilares, na verdade, são processos dentro da organização que ocorrem, e esses processos são vivos, né? Não são rígidos como a gente vê na figura. Então é só um modelo mental de organizar esses processos em pilares que o TPM criou essa figurinha. Então, o nosso foco, eu vou passar rapidamente nos 8 pilares, mas o nosso foco será o pilar que tem como objetivo o gerenciamento de projetos e como esse gerenciamento precisa interagir com os outros processos. Que é essa a grande sacada do TPM, é fazer com que os processos eles interajam. Eles não têm vida própria. Eles têm vida dentro de uma vida maior, que é um sistema. Esse sistema que é composto por partes interdependentes. E essas partes interdependentes são esses pilares que a gente está apresentando aí para vocês. Então, existe o pilar de manutenção autônoma, que tem o grande objetivo de capacitar, desenvolver autonomia nos operadores. E aí, expandindo um pouquinho o conceito de algumas organizações, de que o pilar de manutenção autônoma é o setor de produção, absolutamente. O pilar de manutenção autônoma, ele deve olhar estratégias para desenvolver o operador, e, obviamente, o setor de produção ele está inserido nesse contexto. O pilar de manutenção planejada não é o setor de manutenção. Então, o pilar de manutenção planejada nos traz um processo de manutenção que tem interfaces com a produção, com suprimentos, com projetos, com várias áreas dentro da organização. Então, o pilar ele é um processo vivo dentro da organização que ele extrapola as fronteiras do setor. O pilar de melhoria específica com foco em tratar perdas específicas no processo, com uma caixinha de ferramentas, com ferramentas para tratar problemas dentro da organização. O pilar de educação e treinamento com o objetivo de alavancar competência técnica, comportamental e em gestão em todos os níveis dentro da organização. E o pilar de controle inicial, que a gente vai fazer um mergulho um pouco mais profundo nessa apresentação, que é o pilar que vai interagir com esses outros pilares, com o pilar de manutenção autônoma, planejada, educação e treinamento, melhoria específica, e com todos os setores dentro da organização. Mas, absolutamente, o pilar de controle inicial não é o setor de gerenciamento de projetos, né? Assim como a manutenção planejada não é o setor de manutenção da organização. E aí nós temos o pilar de manutenção da qualidade, que também vai buscar o zero defeito, TPM em áreas administrativas e o pilar de segurança, higiene e meio ambiente. Então, todos esses processos precisam ter uma relação com a estratégia do negócio. E essa estratégia do negócio se conecta com o TPM através dos indicadores nessas dimensões de produtividade, qualidade, custo, entrega, segurança moral e ecoeficiência. Então, essa é a conexão que todos esses processos precisam fazer e, obviamente, dentro desses processos está o processo de concepção, execução e acompanhamento de um projeto através do pilar de controle inicial e como esse pilar de controle inicial vai se relacionar com todos esses outros processos. Como eu falei no início, são processos interdependentes. Eles não têm vida própria. Ele tem uma relação muito intensa com os demais pilares e com os demais setores dentro da organização. Então, deixando bem claro que o pilar de controle inicial, ele extrapola as fronteiras do departamento de gestão de projetos de uma organização, porque ele vai se servir desse ambiente de interdependência entre os processos.
e, obviamente, isso impactando nos resultados estratégicos que vão, obviamente, reduzir as perdas que o TPM nos conceitua, né? O TPM nos traz a conceituação de perdas no processo, são as 16 grandes perdas, e essas 16 grandes perdas, obviamente, têm um impacto, tem a sua contribuição de projetos nessas 16 grandes perdas, que estão distribuídas dentro de 4 dimensões, que são os 4 M's que nós chamamos. É o M de máquina, equipamento, são essas perdas que estão aí em laranja, que é as perdas relacionadas ao equipamento, que é o M de máquina. O M de mão de obra, essas perdas em verde. As perdas relacionadas a material e energia. E as perdas de método, que elas estão inseridas dentro dessas 3 outras dimensões. A perda por método, ela tem impacto em todas essas outras perdas aqui. Então, o projeto, o pilar de controle inicial e o gerenciamento de projetos, ele tem um impacto nessas 16 grandes perdas e, obviamente, esse gerenciamento que nós estamos criando no ambiente de excelência operacional busca o que o Canário colocou lá no início, que é buscar o sistema perfeito, pensar numa realidade onde o bom pode ser sempre melhorado. E é nesse contexto que nós vamos conversar a respeito de gerenciamento de projetos, do pilar de controle inicial. Em um ambiente TPM, o projeto ele é dividido em 3 grandes fases, a gente pode chamar assim, né? Uma fase, que é a fase inicial de investimento do equipamento, onde a gente vai ter uma série de definições do plano de negócio, o desdobramento desse plano de negócio em um plano de investimento de equipamento, né? Como eu devo adquirir meus ativos de forma a atender a esse plano de negócio. E o desdobramento desse plano de investimento, compilando orçamentos para poder compor o meu projeto, seja de instalações, de equipamento, de produto. Eu preciso compor alguns orçamentos para ter uma noção dos investimentos, da avaliação dos investimentos que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma coletânea de especificações técnicas básicas dentro do conhecimento que a organização detém, dentro das exigências do mercado que esse projeto se propõe a atender. Eu faço essa coletânea de informações básicas e, obviamente, preciso definir alguns padrões de custo, né, para poder garantir a competitividade da organização. Então, em linhas gerais, essa é a primeira fase de um projeto, onde nós vamos investir no equipamento, precisamos definir algumas especificações que vão atender ao que esse projeto se propõe, né, que é o que nós chamamos lá da razão de existir, do projeto, do contexto, né, que a teoria da administração em projetos nos fornece. Depois a gente entra numa fase onde a gente vai fazer a gestão antecipada do equipamento. A gente vai começar a, de fato, confeccionar o equipamento, fazer o projeto e corrigir dentro da fase de projeto aquelas oportunidades que os projetistas identificarem de poder corrigir, tentando já prever anomalias, prever problemas. Durante a fabricação, também aquelas anomalias que forem identificadas serão corrigidas. Durante o teste e funcionamento, também uma série de oportunidades serão identificadas e corrigidas. E a partir da produção, da entrega desse equipamento para a produção em larga escala, do comissionamento, também uma série de oportunidades. E aí a gente entra na fase final do projeto, que é a fase de longa duração. Como eu falei, o projeto ele tem um objetivo temporário, mas a sua entrega, o seu propósito, a que ele se propõe, tem uma longa duração. Então, normalmente, a instalação de um novo equipamento, de um novo processo, o lançamento de um novo produto, ele tem uma vida duradoura, uma vida longa. E essa é a herança
que a operação e a manutenção recebem. Então, nós temos aqui, na última fase do projeto, essa vida longa, que o projeto ele foi concebido. Agora cabe à operação e manutenção se servir desse projeto para atender a uma necessidade desse plano de negócio que nós falamos aqui no início. Então, essas são as 3 fases, e nessa fase da operação e da manutenção, é óbvio que muitos problemas vão ser detectados nessa fase de operação e manutenção. Os operadores, pelo fato de estarem presentes às 8 horas de trabalho no seu turno, em contato com o equipamento, vão perceber uma série de fragilidades nessa fase de concepção do projeto, nessas fases anteriores. E a manutenção também com o seu conhecimento técnico, né? E, obviamente, essa identificação de oportunidades e esse conhecimento técnico que existe na manutenção, isso vai despertar nessas 2 funções para melhorar a confiabilidade, a operacionalidade e manutenabilidade. Isso é natural do ser humano. Se você exerce alguma atividade, que aquela atividade lhe demanda muita energia, a lei do menor esforço vai falar mais alto. Então, os operadores e os mantenedores vão sim buscar corrigir pontos fracos, fragilidades nessas fases anteriores do projeto, para que torne sua vida mais simples, obviamente. Nenhum operador estará satisfeito no equipamento que quebra muito, que gera muito defeito, muito retrabalho, que tem muita sujidade, que isso requer muito esforço dele, ou o mantenedor a todo instante precisa ser requisitado para ter uma atuação naquele equipamento, porque existe algum componente que é frágil, que não atendeu a essas especificações básicas que foram estabelecidas lá no início e por algum motivo está quebrando. Então, a atuação dessas 2 funções na fase final do projeto, que é a fase de operação, a fase onde eles vão se servir do projeto, ela é fundamental porque vai gerar esse aprendizado na melhoria da confiabilidade, operacionalidade e manutenabilidade, né? O quão fácil de operar o meu equipamento e o quão fácil de realizar a manutenção. E é claro que isso aqui tem uma conexão com aqueles indicadores, aquelas dimensões que eu acabei de falar para vocês do TPM. Eu preciso conectar essas atividades de aumento de confiabilidade, operacionalidade e manutenabilidade com os resultados estratégicos. Certamente, na fase de concepção aqui do projeto, foram definidas entregas de níveis de qualidade, de produtividade, que possivelmente esse projeto não conseguiu atender. E, obviamente, com esse aprendizado da operação e manutenção, isso será corrigido. Ok? Então, em linhas gerais, são as 3 fases do projeto. E isso tem uma retroalimentação, né, que é essa a grande sacada do pilar de controle inicial, porque isso aqui vai gerar medidas de racionalização, onde os operadores e mantenedores vão pensar, sim, em corrigir essas debilidades dos projetos. Isso vai gerar padrões, e esses padrões, obviamente, precisam alimentar essas 2 fases anteriores. A fase de concepção do equipamento, desde o projeto, até a fase anterior, que é a fase de idealização desse projeto lá no plano de negócio. Ok? Então, esses padrões aqui serão padrões estabelecidos baseados em correções que foram feitas por essas 2 funções, essas 2 posições dentro da organização que se serviram de algumas anomalias, se serviram de algumas debilidades, e essas debilidades foram corrigidas. Então, isso vai gerar essas medidas de racionalização que vão gerar padrões, e esses padrões precisam alimentar. Então, em linhas gerais, esse é um fluxo dessas 3 etapas de como acontece a gestão de projetos no ambiente de excelência operacional. E a gente entra
nessas etapas, nessas 3 fases que eu falei, falando do pilar de controle inicial, né? Qual é o objetivo do pilar de controle inicial? É fazer com que todas essas etapas entreguem um projeto para aquela última fase lá da operação e manutenção, entregue um projeto livre de anomalia, entregue um projeto que funcione no primeiro funcionamento, né, e que seja rápido, e que a gente consiga alcançar o startup vertical, o lançamento vertical do projeto, de forma a alcançar níveis de eficiência altíssimos no menor tempo possível, né? É para isso que se propõe o pilar de controle inicial. E ele vai se servir, o pilar de controle inicial, essencialmente, vai se servir desse aumento de competência técnica que foi descoberta pelos operadores e pelos mantenedores que resolveram, lá naquela última fase, resolveram problemas de projeto. E que isso precisa, obviamente, ter essa retroalimentação, que é a estratégia do pilar de controle inicial. Fazer essa retroalimentação, esse feedback para as etapas anteriores corrigirem essas debilidades desde a fase de projeto. Porque na fase de projeto, tudo é possível fazer, porque ainda está na fase da concepção. Ele não tem instalações, eu não tenho a restrição do meu projeto estar em funcionamento. Eu não tenho a exigência do mercado de precisar entregar um produto, de precisar entregar em níveis de confiabilidade, de qualidade, aquele produto. Então, na fase de projeto, eu consigo corrigir todas essas debilidades que precisam receber, essas fases anteriores, precisam receber esse know-how, esse conhecimento desenvolvido pela operação e pela manutenção. E isso é feito através de 4 etapas, que é o método que o pilar de controle inicial se utiliza para desenvolver através de um fluxograma. Então, a gente vai ver rapidamente aqui as 4 etapas do pilar de controle inicial, mas, essencialmente, é como se fosse um capdu da prevenção de manutenção. Então, quando a gente olha as 4 etapas do pilar de controle inicial, nós estabelecemos um fluxo, esse fluxo ele é testado, as pessoas são treinadas e as debilidades que são encontradas na aplicação desse fluxo são corrigidas novamente. Então, eu fico nesse looping dessas 4 etapas, de forma a desenvolver um projeto onde esses projetos eles sejam livres de anomalias, sejam livres, que nós vamos ver lá na frente, de fuguais. Então, essas são as 4 etapas do pilar de controle inicial. E, como eu falei, nós estabelecemos uma condição inicial para a maturidade que a empresa tem, para o processo que hoje é vigente, que hoje já existe em suas organizações, nós estabelecemos essa análise da situação atual e estabelecemos um fluxo. Obviamente, quando eu faço essa análise da situação atual, de qualquer fluxo de projetos que a sua organização tenha, nessa análise eu já consigo perceber algumas oportunidades de melhoria. Então, eu já faço um redesenho, planejando corrigir algumas anomalias nessas etapas de projeto, que é essa segunda etapa. Então, eu desenho um sistema de controle inicial, já me servindo desses aprendizados que eu tenho do meu processo de gerenciamento de projetos. Obviamente, depois que eu estabeleço um novo sistema, eu treino as pessoas, faço uma depuração dos envolvidos e treino as pessoas nesse novo sistema, faço a aplicação. Nessa aplicação, obviamente, eu vou perceber mais algumas oportunidades, que isso passa a ser a minha situação atual, que eu vou redesenhar um novo sistema, um novo ciclo, treinar as pessoas, testar esse ciclo, perceber algumas oportunidades, e eu fico nesse looping nas 4 etapas do pilar de controle inicial. Mas vejam que dentro dessas etapas, o pilar de controle inicial, ele se serve desses aprendizados, se serve dessas lições aprendidas
que o pilar de controle inicial chama de informações MP, informações de Maintenance Prevention, que é informações de prevenção de manutenção. Toda essa descoberta feita pelos operadores e pelos mantenedores, que eu mostrei lá na terceira fase do projeto, precisam virar concepções de padrão, concepções de projeto, onde, uma vez concebido nesse novo padrão, eu estou prevenindo uma atividade de manutenção. Ok? Então, é nesse contexto que o pilar de controle inicial ele desenvolve essas 4 etapas, sempre se servindo desses aprendizados, dessas lições aprendidas ao longo dessa trajetória. Né? E é a isso que nós damos o nome de maturidade, né? A maturidade em gerenciamento de projetos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente a esse respeito. Então, detalhando um pouquinho mais e tentando fazer essa conexão das etapas do pilar de controle inicial com essa formação de pessoas, desde a primeira etapa, aqui está um fluxograma um pouco mais detalhado daquelas 3 fases que eu acabei de mostrar para vocês há pouco tempo, onde a gente vai estabelecer as políticas do projeto, preparar um plano, vamos revisar esse plano, e desde essa primeira fase, existe já uma definição muito bem clara no pilar de controle inicial, que é definirmos um líder para o projeto. Quem ficará à frente desse projeto? Quem será o responsável por aglutinar aquelas especificações básicas, por provocar discussões técnicas a respeito de algumas especificações que, por algum motivo, não foram definidas? Quem será o responsável por aglutinar o contexto a que esse projeto se propõe, para que essas especificações atendam perfeitamente a essas expectativas dentro desse contexto? Então veja que desde as etapas iniciais, o pilar de controle inicial, ele precisa de uma competência técnica, uma competência em gestão e liderança desse líder de projeto, quem vai comandar, quem estará à frente da concepção de todas as etapas do projeto. E aí a gente segue um pouquinho, falando das etapas mais adiante, e a gente vê conexões muito mais fortes também nas etapas subsequentes. Então, na etapa do plano de ação, onde a gente começa a determinar o plano, o orçamento, fazer a solicitação de compras, até aqui só tem informações. Eu não tenho ainda o meu projeto, eu não tenho o meu equipamento comprado, né? Por enquanto eu estou apenas em especificações, deliberações de compras, a decisão de compra. E vejam que quando a gente olha para que esse processo seja cumprido, esse fluxograma da etapa 2 seja cumprido, vejam o quanto eu preciso ter de conhecimento técnico a respeito daquele processo. Então, ó, desde o início, eu preciso ter capacidade de produção, qual a confiabilidade do meu equipamento, níveis de flexibilidade que eu preciso para aquele projeto, operacionalidade, manutenabilidade, segurança, custo inicial, custo de funcionamento. Tudo isso aqui são lições aprendidas de projetos anteriores, de informações, de dados que foram registrados em projetos anteriores, que hoje se transformaram em informações de problemas que foram vividos e que, obviamente, nessa etapa, eu preciso me servir disso. E é aí que o pilar de controle inicial precisa dessa interdependência dos outros processos que nós chamamos de pilares. Precisa da interdependência junto com o pilar de manutenção planejada, junto com o pilar de manutenção autônoma, junto com o pilar de segurança, higiene e meio ambiente, o EHS, junto com o pilar de qualidade, para definir especificações de forma que o projeto já nasça livre de anormalidades. Porque senão, isso vai ser herdado pelos operadores e, obviamente,
quando o operador e o mantenedor percebem essa fragilidade de projeto, a perda já existiu, ok? Que são aquelas 16 perdas que a gente acabou de mostrar dentro do E, principalmente perdas relacionadas à mão de obra, equipamento e materiais, que são as perdas mais evidentes, a gente consegue perceber com maior evidência isso, ok? E então a gente já vê aqui nessa etapa 2 essa conexão muito forte do projeto precisando se servir dessas informações que foram aprendidas, dessas informações MP, dessas lições aprendidas pelos operadores e mantenedores principalmente. E aí a gente avança, e aí eu gostaria de chamar a atenção para essa etapa aqui do Design Review, porque essa etapa de Design Review é uma revisão de projeto. Para passar de uma etapa para outra, a gente sempre faz essa revisão de tudo que foi coletado. Porque desde desse início da etapa aqui até o final da etapa, demandou tempo de muitas discussões, muita coletânea de muitas informações, e é possível que algumas informações aqui elas sejam conflitantes. Então é importante sim fazer essa revisão. Como passou-se tempo, pode ter havido alguma lição aprendida que eu deva atualizar nesse design review para que quando eu avance no projeto, eu reduza ainda mais a possibilidade de anormalidades irem para a fase de operação, ok? E mais uma vez a conexão de etapas subsequentes com conhecimento, com a formação de pessoas, onde aqui, nessa etapa 3, que é a fase de concepção do projeto, a gente começa a ter que se servir aqui do FEMEA, onde a gente vai fazer a análise do efeito e dos modos de falha daquele processo, daquele produto ou daquele equipamento. E isso, obviamente, vai impactar em capacidade, confiabilidade, flexibilidade, operacionalidade. Então, veja que em todas as etapas do projeto, o pilar de controle inicial, ele precisa se servir desse conhecimento técnico e, obviamente, esse conhecimento técnico, ele vem de um outro processo, que é o processo de manutenção autônoma, junto com manutenção planejada, principalmente, mas também da manutenção da qualidade, do pilar de EHS. Em etapas mais avançadas do fluxo de controle inicial, nós vemos aqui já na finalização do projeto, né, já antes de entregar para a operação, aqui já são as etapas finais do fluxo de produção. Passei pela fabricação do equipamento, comissionamento, instalação, e aí estou na fase de produção. Essa fase de produção aqui já vai me entregar, prevê-se uma entrega estável, né, uma operação estável, e obviamente isso vai me gerar alguns padrões, que são os padrões de manutenção autônoma, que é o que nós chamamos dos padrões de Jichu-Rosen. Então, esses padrões precisam ser seguidos pela operação para garantir as especificações que foram colocadas para o projeto de manutenabilidade, confiabilidade, os níveis de qualidade e produtividade que foram exigidos pelo projeto. Ok? E, obviamente, isso aqui é retroalimentado constantemente, porque conforme nós desenvolvemos ciclos de projetos, esses padrões, que são aquelas etapas ao final da operação, onde os operadores aprenderam sobre anormalidades e a manutenção aprendeu sobre suas anormalidades, as fragilidades de projeto, robusteceram e revisaram os padrões de manutenção autônoma. Então, isso aqui são ciclos de confecção de padrões, onde cada vez mais, conforme as organizações vão conduzindo projetos e vão aumentando a sua expertise, o seu conhecimento técnico em relação ao processo, em relação ao equipamento, esses padrões vão sendo robustecidos e vai se aumentando a maturidade
no gerenciamento de projetos e prevendo cada vez mais problemas. Então, eu venho falando muito essa expressão, né, livre de anormalidades, porque essa é a essência do pilar de controle inicial, que está conectada com o slogan que o Canário falou lá no início, de nós buscarmos o sistema perfeito, livre de anormalidades. Mas como é que a gente alcança essa condição, esse status de um processo livre de anormalidade? Essa figurinha eu já mostrei para vocês, né? E nessas duas últimas etapas aqui, é que nós precisamos ter um gerenciamento muito próximo dos pilares de MA, MP, qualidade e segurança, para que essas medidas de racionalização se transformem nesses padrões. E é aqui que está o segredo, o pulo do gato, feito a gente fala, né, no chão de fábrica, o pulo do gato, para que a gente caminhe rumo a essa maturidade em gerenciamento de projetos e rumo a um processo livre de defeitos. E é claro que esses padrões, eles vão alimentar não só essa segunda fase, a fase de projetar melhor o meu equipamento, antes de confeccionar, já projetar um equipamento livre de defeito, fabricar livre de defeito, quando for fazer os testes também já ter as correções dos defeitos e o comissionamento, obviamente, livre de defeito. E, obviamente, conforme eu tenho um maior nível de exigência nessa segunda fase, isso me obriga a ter uma primeira fase mais exigente também, porque agora a especificação básica já não é tão básica assim, porque ela agora está se servindo dessa retroalimentação dos padrões que foram criados no gerenciamento de projetos através das lições aprendidas. Então, essas fases aqui, 2 e 3, passam a ser, 1 e 2, passam a não ser tão básicas assim, porque essas especificações elas vão se servir de um conhecimento técnico profundo em relação ao equipamento, em relação ao processo, em relação ao produto. E é claro, uma vez que ainda na fase de projeto eu tenho uma exigência maior em relação a essas especificações, isso tem um impacto no custo, ok? Não tenha dúvida disso, que os projetos com a maior maturidade, certamente eles terão um custo inicial maior, mas esse custo é infinitamente menor do que se eu não tivesse especificações robustas o suficiente para prever problemas e tivesse que corrigir esses problemas na fase de operação. Então, é muito mais competitivo eu resolver meus problemas ainda na fase de concepção do projeto, que eu vou resolver definitivamente, a ter que conviver muitas vezes com problemas para o resto da vida. Aí eu cito algumas experiências que eu vivi em várias organizações onde não se serviram dessas especificações básicas de projeto e até hoje convivem com problemas que passaram para essa fase de operação e que, infelizmente, não tem mais solução. Tem como minimizar, tem como reduzir um pouco o impacto dessas falhas de especificação de projeto, mas é um problema que vai ter que conviver para o resto da vida. Então, certamente, investimento nas fases iniciais do projeto, para que o projeto nasça de forma robusta, esses investimentos certamente são muito menores do que o risco de se passar uma fragilidade, uma anomalia, uma anormalidade para essa fase de operação e muitas vezes não ter essa condição de corrigir, precisar sobreviver por toda a vida do projeto. Como a gente falou, o projeto ele tem longa duração, normalmente ele tem longa duração, e precisar conviver com essa anormalidade para o resto da vida.
ok? E, obviamente, esse custo aqui, ele não está associado apenas ao investimento nas especificações básicas de projeto, não é só em componentes, sistemas automatizados, não é só nisso, mas também no desenvolvimento de competência técnica na operação e na manutenção, para que essa equipe aqui, quando ela receba o projeto, ela saiba exatamente como operar e como garantir a estabilidade de processo, a estabilidade do seu equipamento. Então, os investimentos aqui precisam também ser destinados à capacitação técnica dos operadores em relação a essas especificações, operadores e mantenedores, em relação às especificações e, obviamente, em relação aos sistemas que a manutenção estará dando suporte. Tá ok? Então, certamente, isso vai encarecer, isso assusta um pouco, né, quando a gente começa a trabalhar com o pilar de controle inicial, porque tem-se essa impressão de que o projeto está ficando mais caro. Mas isso tem um benefício, e esse benefício vai ser medido, e a gente vai ver logo à frente como é que a gente mede esse benefício do projeto, ele ter uma concepção mais próxima da perfeição, ou com a menor quantidade de anomalias possível. Então, quando a gente entra num ambiente onde não tem essa cultura do pilar de controle inicial de projetos e, obviamente, a cultura da excelência operacional, porque não é só o pilar de controle inicial, mas é como isso está se servindo, como isso está bebendo de outras fontes, como eu citei o exemplo dos outros pilares. Então, quando a gente chega numa organização que não tem esse ambiente de excelência operacional, esse efeito que mostra aqui no gráfico acontece muito claramente, onde a gente inicia um projeto, esse projeto aparentemente é um projeto perfeito, muito bom, mas os problemas eles vão acontecendo conforme o avançar do projeto. Então, eu tenho a fase de concepção, a fase de concepção do projeto, desenho, depois eu começo a confeccionar o meu equipamento, e aí vão aparecendo problemas, depois começo a fazer alguns testes, aparecem mais problemas, faço a instalação, mais problemas. Então, veja que a quantidade de problemas vai aparecendo conforme eu vou avançando no projeto. Mas aqui eu já preciso que o meu equipamento já tivesse uma eficiência alta, porque aqui eu já entreguei o meu projeto. E eu não consigo entregar porque eu ainda estou descobrindo muito sobre o meu equipamento. Então, esse é o efeito que acontece e o que é que isso provoca, né? dentro do meu processo, dentro da minha organização. Obviamente, o aumento de anomalias após a partida, isso impacta no tempo, esse tempo aqui estendido, porque conforme eu vou descobrindo os problemas, eu vou tentando resolvê-los, e esses problemas muitas vezes não são fáceis de resolver na fase que não é a fase de concepção, eu já estou com o equipamento instalado, comprado, então muitas vezes eu não consigo resolver esses problemas. E isso na verdade é efeito de uma baixa competência técnica, comportamental e em gerenciamento de projetos. Essa baixa competência aqui provoca esse aumento de anomalias e, obviamente, essa redução da eficiência do meu equipamento, do meu projeto, e impacta no tempo. Eu não consigo alcançar uma eficiência, o OE, rapidamente, eu não consigo fazer esse startup vertical de forma rápida, porque eu tenho uma baixa competência técnica, eu vou aprendendo conforme o projeto vai sendo executado. E eu não me servi dos aprendizados que eu tive em outros projetos. Isso é o que nós encontramos numa organização sem o pilar de controle inicial. Quando a gente implanta o pilar de controle inicial e aquelas 4 etapas do fluxo
Desde a fase de concepção, que a gente vai fazendo os design reviews, vai se servindo dessa competência técnica dos operadores, da manutenção, da equipe de projetos, e vai corrigindo os problemas conforme nós vamos avançando nas etapas, né? Na confecção do equipamento, depois no ciclo de testes. E aí, quando eu faço a instalação, claramente o meu processo consegue atingir rapidamente, no menor tempo possível, consegue atingir a eficiência que foi especificada lá na fase inicial do projeto. Então, isso aqui é devido a essas anomalias que foram resolvidas, identificadas e resolvidas ainda na fase de projeto, e essas anomalias que foram identificadas e resolvidas vieram da competência técnica da operação e da manutenção, que em projetos anteriores conseguiram perceber, corrigir e agora retroalimentaram o meu processo de concepção de projeto de forma a aumentar a maturidade no gerenciamento de projetos, e os projetistas, os técnicos, conseguiram corrigir essas anomalias ainda na fase de concepção, que é a fase mais fácil, mais rápida de conseguir corrigir esses fuguais, essas anomalias. Um outro efeito que nós percebemos é o menor tempo para alcançar essa eficiência. Eu consigo alcançar muito rapidamente. Eu participei de projetos de startup de linha, onde nós tínhamos, antes do pilar de controle inicial, nós entregávamos uma linha com eficiência baixíssima, de 40% a 45%, coisa assim inadmissível. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o pilar de controle inicial, nós colocamos, nos primeiros ciclos, nós colocamos metas de entregar com 70%, a linha com eficiência de 70%. Chegamos próximo disso, de 68%, 69%, e alcançamos 70%. No segundo ciclo, aumentamos para 75%, conseguimos entregar uma eficiência com 75% de OE. Quer dizer, tudo isso veio desse aumento de competência técnica das pessoas envolvidas, principalmente da operação e da manutenção, que fizeram essa retroalimentação. Sem essa etapa, sem o pilar de controle inicial se servir dessa relação com os outros pilares, é muito difícil de conseguirmos conduzir um projeto dentro do controle inicial, se servir dessa expertise, desse know-how e conseguir aumentar essa competência, porque quem projeta a máquina não consegue prever toda a aplicabilidade daquele equipamento. Quem faz a instalação também não vivencia as dores do operador. Então, de fato, quem tem que fazer essa retroalimentação é a operação e manutenção, e o pilar de controle inicial é beber dessa fonte, criar um sistema que se sirva de todas essas informações, que são as informações MP. Como eu falei, a elevada competência técnica, né? Em todos os níveis, porque uma vez que a operação e manutenção começa a retroalimentar os projetistas, os técnicos, com esse novo conhecimento, eles também passam a aprender, passam a projetar equipamentos mais robustos. Então, é uma via de mão dupla. A operação e manutenção alimenta a equipe técnica, e a equipe técnica vai conseguir prever algumas anomalias e corrigir a partir de novas informações, conseguir mudar a concepção do projeto de forma a atender melhor a esses novos padrões, essas novas especificações. E aí eu trago uma coletânea de fatores de sucesso dentro desse universo de gerenciamento de projetos, que muitos especialistas fazem essa coletânea. E eu trago alguns fatores aqui que me chamaram muito a atenção, fazendo essas pesquisas, estudando um pouquinho sobre gerenciamento de projetos, e a relação desses fatores de sucesso com essa conexão que a gente está tentando buscar hoje aqui, que é projetos e formação de pessoas, né? Existe conflito? Não existe?
como é que isso acontece, né? Que fatores são relevantes e os impactos disso no gerenciamento de projetos. E aí, eu coloquei alguns fatores muito interessantes. Primeiro, seleção de uma equipe de projetos com conhecimento técnico e fatores humanos. Quando eu vi esse relato, né, de que isso é um fator de sucesso, isso realmente casa muito bem com o ambiente de excelência operacional onde nós vivenciamos dentro do pilar de controle inicial. Não tem como eu ter uma equipe bem-sucedida se eu não tiver um conhecimento técnico consolidado, e esse conhecimento técnico, ele vem da área de projetos, mas também vem muito da operação e da manutenção da vivência do Gemba, Genbutsu, Genjitsu, das coisas que acontecem no chão de fábrica, que precisam ser retroalimentadas na fase de projeto, e de fatores humanos. Então vejam que a relação entre a equipe de projeto e como essa equipe de projeto se relaciona com todos os níveis é um fator de sucesso, né? Não adianta eu ter uma equipe muito bem preparada tecnicamente, mas uma equipe difícil, que não se relaciona com esses elementos interdependentes dos outros pilares, que não consegue fazer uma leitura mais subjetiva da expectativa dos stakeholders, as partes interessadas desse projeto, que não consegue ter uma relação interpessoal dentro da própria equipe muito bem consolidada. Então, isso é um dos fatores de sucesso do projeto. A seleção da equipe técnica com conhecimento técnico e com fatores comportamentais, fatores humanos muito bem desenvolvidos. Um outro fator de sucesso é como a minha liderança ela está fornecendo os recursos necessários à execução. E aí também a gente faz essa conexão muito clara com o ambiente de excelência operacional. É claro que as organizações buscam cada vez mais líderes que consigam influenciar através da argumentação, através do serviço, né, de servir a sua equipe para que a sua equipe consiga alcançar o resultado e cada vez menos aquela posição de poder, né, o fato de ser um gerente, o fato de ter uma posição estratégica dentro da organização, poder influenciar. Então, as organizações estão buscando cada vez mais as pessoas que consigam influenciar pelo exemplo, pela natureza, pelos valores profissionais, pessoais, pelo conhecimento, pela argumentação técnica, pela forma de lidar com as pessoas. E isso a gente consegue trazer para dentro do ambiente de excelência operacional quando a gente vê essa figurinha onde a gente tem os grupos sobrepostos, onde a gente, em todos os níveis, precisa enxergar como está o fornecimento dos recursos necessários para que a base execute a demanda, seja uma demanda operacional, seja uma demanda de projeto. Então, em todos os níveis dentro da excelência operacional, nós buscamos fazer essa conexão de forma do presidente até a liderança imediata do operador possam fornecer os recursos necessários para que a equipe de projeto possa executar a demanda que está sob sua responsabilidade. E a excelência operacional ainda tem um outro fator muito rico que eu destaquei aqui para vocês, que são os pilares. Os pilares, eles têm uma atuação muito forte nessa hierarquia, em todos os níveis, porque os pilares são especialistas em ferramentas de solução de problemas, em muitas ferramentas que podem resolver vários problemas em todos os níveis aqui. Então, além do recurso que a hierarquia pode fornecer, recurso de tempo, recurso de gente, de pessoa, recurso financeiro, dentro do ambiente de excelência operacional, a gente tem o recurso dos pilares, que são esses processos que a gente vem falando desde o início, que podem fornecer conhecimento em gestão que vai ajudar, obviamente, na condução desse projeto, do gerenciamento desse projeto. Ok? Então, um outro ponto de conexão entre
o fator-chave do sucesso de um projeto, fatores humanos e como isso se conecta na excelência operacional. Um terceiro ponto que eu encontrei de convergência foi a gestão do trabalho em equipe. Isso aí, quem vive muito o ambiente de excelência operacional tem muito claro que os processos são interdependentes, existe essa exigência, não se consegue um ambiente de excelência operacional, esse estado de excelência, sem haver essa conexão entre as pessoas, sem haver o trabalho de equipe, trabalho de parceria. Eu faço o meu, mas eu preciso fazer o que eu faço melhor para o seu também. Não é só olhar a minha atividade, mas como a minha atividade se conecta com a sua. E a gente encontrar o ponto de equilíbrio disso. Então, isso também está presente num fator-chave de gerenciamento de projetos, dentro do pilar de controle inicial, esse espírito de equipe, de você conhecer os integrantes, conhecer as capacidades de cada um, ter relações, que é um outro fator também, relações interpessoais e organizacionais, como as pessoas se relacionam dentro do seu grupo, mas como esse grupo e como individualmente cada integrante se relaciona com os stakeholders, com as partes interessadas desse projeto. É quem de fato vai se servir da entrega desse projeto. Outro fator-chave é a intermediação, que tem a conexão com a excelência operacional, a intermediação da diretoria com a equipe de projeto, que normalmente uma posição de diretoria é que é o sponsor do projeto, que é um patrocinador, quem de fato está financiando e está muito interessado, está à frente, junto com o líder do projeto, de que esse projeto seja bem sucedido e traga os resultados esperados que foram pensados lá na fase do escopo do projeto, lá na fase de concepção ainda do projeto. Outro fator-chave é a análise sistemática das melhores alternativas. Acontecem muitas coisas, muitos fatos ao longo da condução do projeto. E isso precisa ter pessoas capacitadas a fazer a leitura desses dados, mas não só fazer uma análise dos dados, do que passou, mas conseguir fazer também uma leitura subjetiva do cenário, do que está por vir, de tentar prever o que vem pela frente. Então, não é só competência de ler os números, mas é ler as entrelinhas, de ler o comportamento das pessoas, de ler a relação das pessoas com a organização, de ler o clima organizacional, o clima daquela equipe que está conduzindo o projeto. Quer dizer, é uma competência que nós precisamos ter dentro do controle inicial, dentro do gerenciamento de projetos, e, obviamente, o gerenciamento de projetos vai desenvolver isso nas pessoas, porque o trabalho em equipe desenvolve essa habilidade nas pessoas. Um outro fator de sucesso é o gerenciamento das expectativas dos stakeholders. É fundamental que essa equipe de projeto, que está no pilar de controle inicial, tenha essa relação de entender o que estão esperando, está claro para todos os níveis dentro da organização, quais as entregas daquele projeto e saber administrar, gerenciar essas expectativas. Então, essa figurinha que eu coloquei aqui, ela é bem interessante, porque está aqui a criança, recebendo uma reclamação da mãe, a mãe dizendo que se decepcionou com ele, e ele diz, olha, eu só não entendo porque a senhora está chateada comigo, porque quem criou a expectativa foi você, foi a mãe, e não a criança. Então, o stakeholder, que é a mãe aqui, nesse sentido figurado, cria uma expectativa, mas você que está conduzindo o projeto tem o papel de tentar entender que expectativa esse stakeholder está criando e poder administrar isso, conforme o projeto vai avançando. Então, resumindo, gente,
para a gente finalizar, nós estamos aí há 1 hora já falando sobre isso. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. O meu chat ele estava minimizado e agora eu vi uma perguntinha aqui. A Lilian Barbosa. Oi, Lilian. Obrigado pela sua presença, minha querida. Todos os eventos marcando sua presença e sua participação. Muito obrigado. Então, a Lilian diz o seguinte, ó. Primeiramente, parabéns por compartilhar conosco sua experiência e com uma forma simples e muito didática. Show! Ainda assim, muitos projetos falham. Sua experiência mostra que as maiores deficiências estão em quais desses eixos? Pessoas, processos ou contexto? Lá naquela imagem que eu mostrei no início, né? Deixa eu ver se ela continua a pergunta aqui. Seriam as competências comportamentais? E ela coloca como saber ouvir, essa operação e manutenção de forma aberta. Perfeito, Lilian. Você antecipou a minha resposta. Exatamente, a minha leitura é que o nascedouro está nas pessoas. Nós precisamos criar processos onde precisamos envolver todos os níveis. Precisamos criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis de expor suas ideias, de expor seus pontos de vista, para que a gente consiga fazer essa coletânea de forma a atender a todas as partes interessadas. E a falha, por onde eu vivenciei projetos, a falha, muitas vezes, diria que 100% das vezes, nasce ou no comportamento, ou no conhecimento técnico, ou no conhecimento, no baixo conhecimento em gestão de projetos. Mas nasce nas pessoas, tá? E aí você colocou um elemento muito relevante dentro do comportamento das pessoas, e obviamente isso cria um comportamento organizacional de criar castas dentro da organização, criar grupos de pessoas, onde são grupos muito fechados. Então, tem um laboratório que se fecha dentro do seu mundo lá, das análises, mas não conversa com a engenharia, que não conversa com a qualidade, que não conversa com a segurança. Quer dizer, se cria esse mundo isolado, onde as pessoas, de fato, não querem ouvir. Elas estão interessadas em atender as suas demandas. E isso, muitas vezes, tem uma relação estratégica. Eu conheço organizações, já conheci organizações, que definiram metas que faz parte da estratégia da organização, de definir metas que canibalizam um ou outro setor. De forma que, por exemplo, a qualidade ela vai brigar com todos os recursos que tem para melhorar a qualidade, mas isso pode impactar, por exemplo, a produtividade. Mas a produtividade tem outra meta lá que pode interferir na qualidade. E esse canibalismo, isso é muito danoso, porque no meio dessa briga, desse cabo de guerra, um puxa para um lado, um puxa para o outro, está a organização. E no meio disso tudo tem gente, né? Tem pessoas. E muitas vezes isso pode impactar na saúde do colaborador, pode impactar num ambiente de trabalho hostil, onde as pessoas só olham para suas metas, não olham para a meta organizacional. E isso é muito claro. Nós que estamos muito acostumados com o ambiente participativo da excelência operacional, onde as pessoas ouvem, onde as pessoas vão ao Gemba conversar com o operador, pedir a opinião do operador. É muito claro quando a gente chega numa organização que tem um comportamento diferente disso. E soa até estranho para nós que estamos com esse conceito tão
no sangue, não tão enraizado, né? Poxa, como uma organização desse tamanho pode ainda sobreviver num ambiente dessa natureza, né? Criando esse ambiente fechado, onde as pessoas não conversam, onde não há essa abertura para ouvir a operação, a manutenção, principalmente, né? Principalmente porque é lá onde as coisas acontecem. Operação e manutenção é a tradução do Gemba, Genbutsu, Genjitsu, é lá onde as coisas acontecem. E a gente precisa, de fato, como você muito bem colocou aí, saber ouvir. E o saber ouvir não é o ato de ir lá e perguntar, mas é criar mecanismos para que a operação e a manutenção possam alimentar todos os níveis dentro da organização com seus aprendizados, ok? Obrigado, Lilian. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta do Matheus Lima. Obrigado, FACT, por essa excelente oportunidade. Parabéns, Pablo, pela clareza e didática na exposição do tema. Obrigado, Matheus, você também, sua participação. Iria perguntar sobre a implantação de ações baseadas em lições aprendidas de projetos anteriores e referências nos fabricantes de equipamentos. Entendo que ainda temos muita oportunidade nesse ponto. Temos, sim, essa proximidade com os fabricantes, ela é crucial para que a gente já colha dos fabricantes esses aprendizados, né? É claro que todo equipamento que é adquirido, ele vem com o manual, mas nem sempre o manual ele é atualizado ou traduzido da melhor forma. Então, de fato, essa proximidade com os fabricantes, ela é crucial. E aí ele traz uma pergunta, mas na minha opinião, mas minha pergunta é relacionada a uma atuação mais assertiva e preventiva em relação à estabilidade do processo nas entregas de projeto. Uma matriz de gerenciamento de risco, com base no entendimento do comportamento das variáveis de entrada em modelo estatístico, como o CPK, a capabilidade do processo, por exemplo, né? Isso também é muito raro, na sua opinião e experiência. Esses parâmetros mais técnicos, Matheus, eles são muito, talvez, seletivos, né? Eu diria que não é fácil para um operador ele entender essa linguagem de capabilidade de processo, porque entra uma série de mecanismos para poder você calcular a capabilidade do processo. Para ele é intangível aquele número. Então, como a gente se serve, o pilar de controle inicial se serve principalmente desse ambiente da operação e da manutenção, mas se serve de conhecimentos extremamente valiosos. É claro que falar de capabilidade num setor de qualidade, no setor do projeto, é crucial. Nós precisamos ter essa referência. Mas isso é pouco difundido dentro da organização, fica muito restrito às áreas de qualidade, de manutenção e de engenharia, porque isso é pouco tangível para um operador. O operador, ele entende que se ele colocar 100 produtos, mas sair 90, ele entende que perdeu 10. Mas ele não entende como aquilo tem, como é calculado esse CPK, a capabilidade, ele não entende esse conceito, né? Então, para ele é muito mais tangível dizer assim, olha, durante 8 horas eu operei e minha máquina quebrou 10 vezes. Então, ele entende isso. Porque para ele é tangível, ele entende que parar 10 vezes, ele está perdendo produtividade. Ele entende que perder 10 produtos em 100, ele tem 90% apenas de qualidade, de efetividade na qualidade. Então, isso é pouco falado no chão de fábrica devido a essa distância, né? O parâmetro, ele não traz uma tangibilidade. Eu acho que essa é a grande razão. Essa é a minha leitura por onde eu passei, de fato, a capabilidade ela ser falada muito na qualidade, na manutenção, na área de projetos, mas pouco falada no chão de fábrica. Obrigado a vocês, obrigado, Matheus, a Lília. Então, resumindo aqui para a gente finalizar,
Estamos a 1h10 aqui falando um pouquinho e vou abrir e deixar um espaçozinho também para outras perguntas, se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade. Então, se não encararmos projetos como um meio de formação de pessoas, deixaremos de desenvolver, primeiro, conhecimento técnico, né? Porque ele vai morrer no Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Se eu não me servir da operação e manutenção, eu nunca vou tirar do chão de fábrica esse conhecimento que eles corrigiram de um projeto. Então, vou deixar de ter conhecimento técnico. Deixar de ter a relação de confiança, de desenvolver essa relação de confiança entre as pessoas, onde eu crio o mecanismo de ouvir, o que a gente acabou de falar, na dúvida de vocês, de ouvir as pessoas, os departamentos, trabalho em equipe, como isso interage em todos os níveis e como isso alimenta de novas informações. Processos mais robustos, é claro que se eu tenho uma baixa maturidade em conhecimento técnico, uma baixa maturidade na relação entre as pessoas, na confiança no trabalho entre as pessoas, eu não vou desenvolver meus processos. Então, eu vou ter processos rígidos. Frágeis. Eu não vou ter processos rígidos. Vou ter processos frágeis. A exemplo de um processo que se relaciona muito com o ambiente de projeto e tem muitas debilidades é o departamento de suprimentos, compras. Quando a gente começa a desenvolver esse fluxo de projetos, claramente percebemos muitas fragilidades no setor de suprimentos. Não consegue adquirir na velocidade, não consegue redimensionar os estoques de peças dos spare parts para os projetos de equipamento na velocidade que precisamos. Quer dizer, é um processo que precisa ser robustecido, precisa ser reestruturado para atender uma demanda de projetos. Então, quando a gente não entende que esse caminhar desenvolve pessoas e desenvolve processos, é claro que a gente está perdendo essa oportunidade de melhorar a nossa organização e melhorar a competitividade. Liderança, né? A gente falou muito de liderança, a relação entre as pessoas, o conhecimento técnico e a argumentação que passa a influenciar as pessoas pelo que você conhece, mas não pela posição que você exerce dentro da organização. Não é a posição de gerente ou diretor que vai influenciar, mas sim o seu conhecimento em relação ao negócio, a sua argumentação técnica, a sua defesa em relação às especificações, que vai desenvolver essa liderança. Isso desenvolve liderança em todos os níveis, inclusive no chão de fábrica. Capacidade de planejamento, né, de você criar um caminho sem antes ter percorrido, né, de você fazer um plano de algo que você vai executar e executar dentro daquilo que você planejou. Então, isso é um exercício constante. Uma vez que você estabelece um plano de algumas ações, aquelas ações foram executadas, não trouxeram o resultado esperado, e você precisou refazer um plano de ação agora com outras ações, você aprendeu. Então, você desenvolve essa capacidade de planejamento. Velocidade no processo decisório, porque esse processo de gerenciamento de projetos, do pilar de controle inicial, isso abastece a equipe de projetos, abastece o pilar de muitas informações, tem muitas pessoas envolvidas, então isso ajuda muito na velocidade do processo decisório. Então, quando você não entende que isso desenvolve pessoas, forma pessoas, e você cria esse ambiente, você deixa de ter essa velocidade. E a capacidade de gerenciar projetos, né? Você deixa a sua organização estagnada, você não está envolvendo pessoas em inovação, de fazer o novo. E fazer o novo, obviamente, é o desconhecido. Mas quanto mais você vivencia esse novo, mais esse desconhecido passa a ser conhecido. Então, esse é o caminhar do pilar de controle inicial. E aí, tudo isso vai nos trazer essa maturidade que nós estamos falando desde o início, né? A maturidade em gerenciar projetos. O quão a minha organização ela é madura o suficiente, ela é expert o suficiente ao ponto de elaborar projetos perfeitos para não livres de manutenção, que é essa nossa busca, né? Buscar o sistema perfeito. O quão minha organização é madura o suficiente de elaborar projetos, de envolver pessoas, de liderar, de destinar recursos, de capacitar
operadores e mantenedores para que eles saibam conduzir o seu processo, para que esse processo seja retroalimentado, ou seja, tudo isso aqui faz parte dessa maturidade que nós chamamos de gerenciamento de projetos. E aí, para finalizar, quanto maior a maturidade, menor vai ser a diferença entre resultado e expectativa. Ou seja, eu vou ter a capacidade, quanto maior a minha maturidade em gerenciar projetos através do pilar de controle inicial nesse ambiente de excelência operacional, menor vai ser essa diferença entre resultado e expectativa. Ou seja, eu vou conseguir entregar tudo aquilo que eu estava esperando desde a fase da concepção. E é assim que nós vamos buscar o sistema perfeito. Quanto mais tivermos maturidade em gerenciar projetos, interagir com esse ambiente de excelência operacional, mais teremos assertividade, conseguiremos entregar um projeto dentro daquilo que foi esperado. E, obviamente, isso se reflete na competitividade das organizações, que é a chave para que todas as organizações sobrevivam, né? É esse o caminhar do gerenciamento de projetos dentro do pilar de controle inicial, como isso forma pessoas e como a gente precisa dessa competência das pessoas e o quão isso é relevante para o resultado, para as entregas do projeto. Então, para finalizar, sendo bem objetivo, né? Projeto de formação de pessoas. Existe conflitos? Poxa, claramente não existe conflitos. A gente foi buscar fontes aí no gerenciamento de projetos do PMI, na fundamentação da administração de projetos, no pilar de controle inicial, e trouxemos vários elementos aqui de que a fundamentação do projeto, o sucesso do projeto está relacionado diretamente à formação das pessoas, ao nível de competência técnica, ao nível de competência gerencial e comportamental da organização, em todos os níveis, não só na equipe de projeto, mas em todos os níveis, e como esses níveis, eles se ouvem, como a Lilian colocou aí. Lilian, muito bom essa sua expressão, né? Como todos estão se ouvindo, os departamentos, as necessidades, para um bem comum, que é o bem da organização. Tá ok, pessoal? Estendi um pouquinho, eu tinha previsto aí em torno de 1h05, 1h10, gastei 1h18 minutos, mas essa é a minha leitura em relação a esse tema. É um tema, eu sou muito de inovação, eu gosto muito de coisas novas, de experimentações, e esse tema de projetos realmente me encanta, eu gosto muito, e obviamente sou fãzaço de tudo isso que o ambiente de excelência operacional proporciona, né, que é formar gente. E nós estamos aqui, isso é para transformar a vida das pessoas, e o ambiente de excelência operacional, através de projetos, proporciona mais essa oportunidade. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Mais algum comentário? Olá, Pablo, parabéns, meu querido, muito bom. Valeu, Canário. Nós encerramos mais um dia, né, o segundo dia da Semana FACT de Excelência Operacional, para variar, com muito conteúdo, muita riqueza, debates interessantes. Curtam bastante, muito obrigado, boa noite, um bom descanso a todos. Um abraço, Pablo, valeu, bom descanso, meu querido. Pessoal, boa noite.